Nós vamos hoje ter o Graciotti, querido José Paulo Graciotti, direto de Milão, falando para a gente sobre efeito financeiro da gestão do conhecimento. Graciotti, a palavra é toda sua, fique à vontade. Obrigado, Ju. Falar em gestão de conhecimento é uma coisa que já vem há muito tempo, esse negócio está girando no mercado. Para vocês terem uma ideia, eu vi isso, escutei isso pela primeira vez, eu estava no Demarest ainda, isso faz lá pelos seus 20 cacetada anos. E esse negócio, vamos dizer, está evoluindo, né? Primeiro se pensava em gestão de conhecimento simplesmente para você ter acesso rápido ao seu documento, como se cobrava normalmente por hora. Hoje em dia cada vez menos os escritórios cobram por hora. Então o conceito era, ao invés de eu cobrar a mesma coisa, eu tenho acesso a um documento, vou gastar menos tempo, mas vou cobrar a mesma coisa. Então, vou aumentar a rentabilidade do meu escritório. Isso nós estamos falando lá atrás. Depois, com a concorrência e com os escritórios todos começando a adotar esse conceito, então o conceito mudou e dizendo, olha, então eu vou gastar menos tempo para fazer um documento, porque eu já tenho modelo feito, e vou cobrar menos, então vou me tornar mais competitivo. Então as coisas evoluíram. Depois disso, a gente está falando agora em gestão de conhecimento, que é uma coisa muito mais abrangente do que simplesmente achar um documento de maneira mais rápida. Deixa eu achar aqui em minha apresentação. E para isso, eu quero falar para vocês o seguinte. Primeiro, o que é gestão de conhecimento? Gestão de conhecimento é isso aí que esse cara, que é o Patrick de Domênio, escreveu um livro já faz tempo, é um americano que trabalha num grande escritório de advocacia e se especializou nisso. Gestão de documentos para que serve? Entregar informação precisa para a pessoa correta no menor tempo possível. É para isso que serve gestão de conhecimento. O resto é blá, blá, blá. Tá? O que é gestão de conhecimento? É tudo que eu possa utilizar para otimizar o meu tempo, para otimizar o meu trabalho. Então, eu estou falando em gestão de documentos, eu estou falando de gestão de números, então, ou seja, sistemas de ERP. Eu quero saber, por exemplo, quais são os meus clientes, qual é a rentabilidade dos meus clientes, os assuntos, produtividade diária. Eu quero saber resultado de propostas passadas para poder fazer uma proposta melhor. Eu quero fazer os melhores documentos, ou seja, pensar em GED, em DMS, petições, pareceres, etc. Eu preciso saber as melhores práticas, onde estão as normas, procedimentos, manuais. Eu quero saber conhecimento tácito, principalmente nos escritórios grandes. Quem sabe o quê? Quem é o cara especializado em contrato XYZ? Quem é o cara especializado em transferência de tecnologia? Onde está essa informação? Como é que eu cadastro isso? Como é que eu uso isso? Como é que eu sei que a Juliana entende de alguma coisa? Onde é que eu coloco isso? E como é que eu acho isso? Conhecimento externo, não é só conhecimento interno. O que tem no mercado, o que foi publicado em LinkedIn, em jurisprudências, etc. Onde é que está esse conhecimento externo? Eu preciso falar em colaboração, ou seja, eu juntar pessoas de modo que essas coisas andem mais rápido. Pesquisa, classificação, automação, aí que entram os robôs, equipe de apoio e gerenciamento. Eu preciso ter uma equipe tomando conta disso. Não é só software. Existe um escritório americano que tem que eles chamam de Knowledge Desk. Pra você ter uma ideia, tem algumas pessoas 24 horas por dia com um telefone onde o advogado, quando ele precisa achar alguma coisa e ele não conseguiu achar de algum jeito, ele liga para esses caras. E esses caras ou acham a informação para ele ou dão o caminho das pedras. Isso tudo para quê? Para isso que nós vamos falar agora. Qual é o dia típico de um advogado? Vamos lá, vou fazer rapidinho para não gastar muito tempo. Se você pensar as 8 horas de trabalho e a produção do advogado, as coisas começam assim. Primeiro, o cara gasta um tempo para assuntos pessoais. Vê no banco, liga para a mulher, liga para o marido, resolve, paga a conta, etc, 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 tal. Depois ele tem trabalhos gerenciais. Ou seja, ele tem que aprovar fatura, ele tem que fazer timesheet, ele tem que fazer uma série de coisas. Depois ele tem que buscar informação.
Ou seja, ele tem que começar a trabalhar e tem que buscar informação de algum jeito. Ou ele vai no sistema de acompanhamento processual, ou ele vai no GED buscar uma informação, ou pegar um modelo, ou seja, ele tem que buscar informação de algum lugar, jurisprudência, blá, 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 blá. Depois ele vai elaborar os documentos. Ele vai pegar tudo isso e vai fazer o documento. E tudo isso ele vai gastando tempo. No fim, lá no final, é que vai entrar o trabalho dele, ou seja, o que o escritório vende em geral, o conceito que um escritório vende é tempo de cérebro. Ou seja, o escritório vende o tempo de um advogado para realizar um trabalho para um cliente. Tudo isso que veio antes não é tempo, não é trabalho intelectual. Nisso que entra ineficiência, que eu chamo de ineficiência profissional. Isso entra treinamento, informações numéricas, informações explícitas, elaboração, salvar documento, timesheet, etc. Nisso entra tecnologia, tá? E nisso que entra knowledge management, é nisso que entra como você fornecer a informação correta para o cara certo no tempo mais rápido possível. E aí a gente faz a seguinte conta, que é essa conta que eu costumo fazer nas minhas apresentações. Se você perguntar para um advogado ou para um escritório de advocacia quanto tempo o cara gasta por dia procurando informação, seja ela de qualquer tipo, ou ele tem que aprovar uma fatura, ou ele tem que descobrir uma rentabilidade, ou ele tem que buscar um documento, ou ele tem que buscar uma jurisprudência, ou ele tem que juntar tudo isso para fazer um copy-paste, ou seja, quanto tempo ele gasta por dia procurando informação? Para minha surpresa, o que eu escuto em geral é alguma coisa entre 1 a 2 horas por dia. É uma planilha simples, é um negócio absolutamente básico. O que eu tenho aqui? Jornada de trabalho, 8 horas por dia, normalmente é isso. 20 dias úteis por mês, isso é o normal que se trabalha, ou seja, teoricamente, um advogado tem 160 horas possíveis teóricas de faturamento por mês, tá? Isso é o teórico. Vamos pegar um escritório com 50 advogados, tá bom? Quer pegar menor? Vamos fazer. Ju, o que você acha? É um bom número, porque eu acho que ele não está nem tão grande, nem tão pequeno. Depois a gente pode até fazer uma simulação diferente, né? Só mudar esse. Vamos pegar. 50 já existe uma necessidade, né? Se você pegar um escritório de 5, isso não faz sentido. Tá? Escritórios muito pequenos. Você tem que pegar alguma coisa de 20 para cima. Tá? Vamos pegar uma taxa média horária de R$500, tá bom? Você acha muito ou pouco? Vocês acham? Acho que é isso, tá? R$500. É isso. Tá na média. Tá na média. Eu estou falando desde sócio até estagiário, vai a média. Tá na média. Vamos colocar 1 hora de gasto, fazer bem conservador, ou seja, o cara gasta 1 hora por dia procurando informação. Aí vem esse negócio que eu chamei de taxa de utilização do tempo. O que quer dizer isso? Se eu fornecer para o advogado alguma coisa que faça com que ele economize 1 hora de trabalho, ou seja, eu dou um software, eu dou ferramentas de pesquisa, eu dou GED, eu dou uma série de coisas que ele vai economizar 1 hora. Nada me garante que este cara vai usar essa 1 hora para fazer um novo trabalho. Ele pode simplesmente ir mais cedo para casa. Ele pode tomar café. Ou seja, não são utilizáveis essa 1 hora para novos faturamentos. Mas se imagina que o cara, parte disso, ele vai utilizar para fazer outro trabalho, porque normalmente o advogado tem bastante coisa para fazer, tem bastante trabalho acumulado. Então, se ele terminar alguma coisa primeiro, ele vai começar outra mais cedo. Faz sentido, não faz? Faz. Então, mas só que eu vou colocar aqui 50%. O que é isso? Eu vou dizer, da 1 hora que ele economizou de dinheiro, de hora, de tempo, ele vai usar só metade disso. A outra metade ele vai tomar café, ele vai falar com um amigo, ou seja, ele não vai dedicar isso para os novos faturamentos ou novos trabalhos imediatamente, tá? Perfeito. Olha que interessante. Olha o número que dá.
Ou seja, se eu fornecer para um escritório de advocacia com 50 pessoas, que ele na prática esteja economizando meia hora por dia de busca de informação, isso sobra para ele, ou seja, aumenta a capacidade de faturamento dele de R$250 mil. Dá para comprar software com R$250 mil por mês? Dá e sobra. Dá para comprar alguma coisa em torno de 50 por mês, vamos imaginar que seja, ainda dá para distribuir 200 para os sócios. Então, se você chegar para o cara, se o advogado ou o escritório falar, olha, eu não tenho dinheiro para investir em tecnologia de knowledge management, ou de automação de sistemas, ou qualquer coisa que o valha, você faz essa conta para ele. Você fala, eu vou te economizar 250, você dá 50 para mim, fica 200 para você, tá bom? Além da produtividade, vai sobrar dinheiro para ele. Isso que é importante. Quer dizer, esse argumento, nos meus 30 e tantos anos de experiência, é o melhor argumento para você dar para um escritório de advocacia. Você fala, olha, você vai ganhar dinheiro com isso. E mostra para ele. Usa os números dele. Então, quantos são advogados? São 50, são 30, são 40? Vamos fazer uma continha mais conservadora aqui, vamos colocar meia hora que o cara usa, e da meia hora ainda sobra mais 15 minutos, ou seja, você economizou 15 minutos de tempo dele. 15 minutos não é nada. 15 minutos é um café. Aumenta em R$125 mil o faturamento dele. Dá para investir em tecnologia? Dá e sobra. Esse é o efeito financeiro da gestão de conhecimento que normalmente não se fala. Se fala em gestão de conhecimento, sempre naquela coisa teórica, que é legal, você saber onde é que estão as informações, que você acessa mais rápido, que tudo bem, melhora a colaboração, você faz um documento e você divide com outro advogado, e esse argumento, já diria de passagem, fazendo um parênteses aqui, é um argumento péssimo para advogado, porque advogado não gosta de dividir o seu trabalho, ele não gosta de dar o seu conhecimento para o outro. Então, você dizer, olha, você vai fazer um documento e o outro cara vai usar o seu documento e ganhar dinheiro, ele fala, não, eu vou guardar no meu Drive C isso aqui, não vou distribuir para ninguém. Então, esse argumento não deve ser usado o argumento financeiro. Ou seja, se você fornecer alguma coisa que o cara acesse mais rapidamente a informação e a informação correta, ele, além de ser mais produtivo, ele vai ganhar dinheiro e vai sobrar dinheiro para investir. Então, esse é, em 15 minutos falando, o grande argumento de investimento em gestão de conhecimento, e que envolve tudo o que vocês falaram, ou seja, robô é um pedaço da brincadeira, ERP é um outro pedaço, GED é um outro pedaço, sistemas de internet, Enterprise Search é outro, ou seja, você tem relatórios de, deixa eu voltar aqui para minha, relatórios mais fáceis de serem utilizados, informações estratégicas, ou seja, você passar para o advogado ou para o sócio, quanto que ele, por exemplo, qual foi a proposta que ele deu, quantas horas ou quais pessoas trabalharam naquele trabalho, naquela proposta, ele ganhou ou perdeu dinheiro, qual foi a efetividade, a rentabilidade, se ele perdeu dinheiro, onde os advogados trabalharam, quantas horas marcaram, então entra aí timesheet, entra relação de horas marcadas versus horas faturadas, entra desconto em fatura, ou seja, essa análise financeira, isso é gestão de conhecimento. Isso não tem nada a ver com achar o documento. Isso é gestão de conhecimento. É dar para o gestor do escritório informações para que ele afine o cheirômetro dele na hora de fazer uma proposta nova. Outro ponto, quem é o cara que conhece alguma coisa? Então, você bolar algum sistema de cadastro, ou seja, fazer um LinkedIn interno, que foi essa minha estratégia que eu usei no meu escritório anterior.
Ou seja, eu criei uma plataforma onde o advogado ele ia lá autonomamente e colocava tudo que ele fez, porque isso é interessante, melhora o ego dele. Então ele fala, eu participei dessa operação, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Isso fica uma base de dados ali, eu fiz esse curso, etc, etc. Quando você vai procurar, o sistema busca lá dentro. Outra coisa, um cadastro de operações terminadas. Quem trabalhou, qual o papel que esse cara fez naquela operação, quantas horas ele marcou, qual foi o faturamento, quanto tempo demorou. Tudo isso é muito simples, você tira do RP. E você fica sabendo todas essas informações e você passa isso para o gestor. Então, gestão de conhecimento é uma coisa muito mais abrangente do que simplesmente você saber. Quando eu falava de gestão de conhecimento há 30 anos atrás, 25 anos atrás, a primeira resposta que eu escutava dos escritórios é: não, nós já temos minutário. Minutário, cacete. Gestão de conhecimento é muito mais do que minutário. Minutário é um pedacinho. E mesmo assim, hoje em dia, não precisa mais ter minutário. O software de gestão, o software de pesquisa, ele já ranqueia. Se você tiver um documento onde todo mundo usa, esse documento vai subir. Então, ele já está ranqueado como um bom modelo. Então, não precisa ter alguém fazendo minutário. Biblioteca, hemeroteca, tudo isso é gestão de conhecimento. Jurisprudência, doutrina, cada vez mais isso tá online. Então, se você tiver sistemas que vão buscar essas informações e tragam rapidamente para o advogado, isso é aumento de eficiência, isso é gestão de conhecimento. Isso aumenta a eficiência, aumenta o cara, ele torna-se mais rápido, ele torna-se mais competitivo, tá? E ganha dinheiro. Melhor dos mundos. Esse Legal. é o argumento. É isso, para isso que serve gestão de conhecimento. Não adianta usar esse argumento com o cara de TI. Não adianta usar esse argumento com o bibliotecário, porque isso não é sensível para ele. Esse argumento tem que ser usado para o cara que quer ganhar mais dinheiro, que é o sócio do escritório. Então, a hora que você der esse argumento para ele, ele fala: opa, eu quero entender isso aí melhor. Me conta isso direito. Gostei dessa ideia sua de ganhar mais dinheiro. Aí sim o consultor vai entrar e vai dizer: olha, então agora a gente vai precisar de um software. Você não tem GED, precisa de GED. Você não tem uma biblioteca, você precisa de biblioteca. Você não tem um software que vai buscar informação no site da Presidência da República. Você precisa ter alguma coisa. Então, ou seja, o cara vai ter que dizer: olha, você vai precisar isso, vai montar o quebra-cabeça. E vai dizer, depois você vai ter que, dependendo do tamanho, você vai ter que ter alguém que gerencie isso. O que você falou faz sentido total, mas só complementando um pouco o que você falou. Óbvio que em escritório de advocacia, eu diria assim, 70% ou 65% de gestão de conhecimento, obviamente, tem a ver com conteúdo, porque é isso que o escritório vende, tá? Então, com certeza, a parte de gestão documental, sistemas de busca, classificação de documentos, etc., ou seja, otimização dos documentos existentes, isso realmente é fator de produção, isso não tem menor dúvida, isso é vamos dizer, o pilar principal. Mas a gente não pode esquecer o resto, ou seja, outras coisas fazem parte da gestão do conhecimento, e existe essa visão míope de que gestão de conhecimento é simplesmente você ter um GED. Exato. GED é uma coisa, gestão de conhecimento é um negócio muito mais abrangente. Óbvio que para você falar em gestão de conhecimento, você tem que ter GED. Não dá para falar em gestão de conhecimento sem ter que ter GED. Mas GED não é gestão de conhecimento. GED é uma das ferramentas que faz gestão de conhecimento. Por isso que escritórios, principalmente os escritórios americanos e os grandes escritórios brasileiros, os grandões, tem pessoas específicas pensando em gestão de conhecimento. Você tem que ter um cara pensando nisso, ou uma equipe pensando nisso. Como ele pode organizar as informações de maneira intuitiva e rápida para que seja utilizado por quem precisa. Óbvio que quando eu falo em rentabilidade, em propostas, etc., quem vai utilizar isso são os gestores, são os sócios, são aqueles caras que vão fazer as propostas.
Tá? Então, mas tudo faz parte da gestão do conhecimento. Vão ser utilizadas por pessoas diferentes, mas está tudo lá dentro. O importante é você colocar isso de uma forma que seja fácil, intuitiva de ser atingida. Esse é o ponto. O que eu falo brincando é, você conhece o que você sabe? Ou você sabe o que você conhece? Dá na mesma, é jogo de palavras. Tá? Onde está o que você sabe? Onde está cadastrado isso? Se um advogado for embora, você perdeu o que ele fez? Até porque isso já está consolidado e sedimentado. O que um advogado produz dentro de um escritório de advocacia é de propriedade intelectual do escritório de advocacia. Não é do advogado. É do advogado também. Então, ou seja, o que um advogado produziu dentro de um escritório de advocacia faz parte da propriedade intelectual do escritório. Então, assim, o advogado que põe tudo no Drive-C e não quer dar para ninguém porque aquilo ele diz que é dele, está errado. Então, nós, consultores e gestores e produtores de software, nós temos que gerar sistemas ou metodologias que inibam esse tipo de comportamento, que faça com que o cara, querendo ou não, essa informação que ele produziu vá para uma base de dados que vai ser utilizada por outras pessoas, sim. Tá? Então, tudo isso precisa ser pensado, precisa ter um cara, uma mulher, um homem, tanto faz, seja lá o que for, uma equipe, que pense nisso. Que vá nos departamentos, que vá nos sócios e pergunte o que você precisa, o que melhoraria a sua vida em termos de informação que você, quando precisa trabalhar, precisa disso. Esse cara precisa extrair essas demandas e pensar em soluções para isso. E integrar, eventualmente, soluções, gerar robô, gerar relatórios, business intelligence, tudo isso faz parte de gestão de conhecimento. Pessoal, então eu acho que é isso. Graciotti, só agradecer, é sempre muito bom, o Fábio estava falando, né? A gente fica aqui escutando, enfim, é sempre muito bom ouvir uma voz, assim, tem uma sabedoria tão grande que traz para a gente com clareza tão grande algum tema. Acho que a gente já pode ter ouvido falar sobre isso 500 vezes, mas quando é alguém que tem uma propriedade, que tem uma imagem como você, assim, que transmite toda a segurança, isso pelo menos para mim, eu escuto com outros ouvidos, assim, eu entendo diferente. Vocês vão me deixar vermelho, assim, tá? Eu começo a ver oportunidades que, na verdade, eu nunca tinha percebido. Então, muitíssimo obrigada mesmo pela oportunidade sempre que você nos dá quando você traz algum assunto novo para a gente. Espero que vocês me convidem para alguma proposta e eu ganhe alguma grana com isso, tá? Se Deus quiser. Todos, pessoal de robôs aí, vocês fiquem espertos, tá? Fazer dobradinha aí com o Graciotti é uma boa opção. Maravilha. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês novamente. Tchauzinho, gente. Obrigado. Obrigado.